Olá, eu sou a Merit e hoje eu vou contar a você sobre um dos grandes mistérios de todos os tempos, o tarô, um dos elementos que mais atrai curiosidade e especulações acerca de seu significado e origem. Ele é oriental e milenar. Há conexões com a China antiga, Índia, Egito, Turquia, mas ele passou por inúmeras modificações até chegar ao que conhecemos hoje. Muitos ditos religiosos o abominam, dizendo que a sua utilização é capaz de abrir portais a outras dimensões e assim possibilitar o contato com seres malignos. Mas aqui pretendo mostrar a você sua íntima conexão com filosofias e escrituras sagradas. Por meio de iconografias, pretendia-se orientar aos iletrados ou ao não iniciado ensinamentos morais e cristãos na antiguidade. Suas personagens e símbolos trazem-nos uma pista da época e das influências que sofreu e do seu significado mais profundo. Quero lhe revelar alguns detalhes dos arcanos maiores. Vamos iniciar nossa reflexão com a figura do único arcano não numerado, conhecido como o Louco. Quero que observe esse quadro antigo. Você consegue ver semelhanças? Bom, esse quadro aborda a parábola do filho pródigo. Para quem não conhece a história, eu vou resumi-la. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo pede ao pai que antecipe a herança que lhe cabe. E o pai aceita e faz a partilha entre os irmãos. Então o filho que inquiriu o pai diz que irá partir e sai em viagem. O filho se mostra perdulário, pródigo, gastando tudo que recebeu. Passa necessidades e retorna à casa do pai, que lhe recebe com festa e pompa. O que causa a revolta do outro filho, que passou todo esse tempo cuidando do pai e não acredita que seu irmão mereça tantas honrarias. O pai em questão é uma analogia à divindade que nos aceita de volta se nos arrependermos de nossos erros e desvios do caminho correto. Por isso, esse arcano pode ser colocado em qualquer momento, em qualquer parte, não importa em que hora nos enganemos. Sempre Deus nos perdoará de nossos pecados. O primeiro arcano, o mago, tomado por muitos como um embusteiro, um enganador, é na verdade a figura do artesão, do feirante. As sociedades secretas, como a maçonaria, teve início nessas corporações de ofício e seus elementos estão nas representações de igrejas. Mas aqui temos o Grã-Mestre que transformou o mundo. Ele quem operou milagres, o grande arquiteto do universo, o grande mago. O segundo arcano, a papisa, ou a alta sacerdotisa, é a figura de Maria na Anunciação do anjo Gabriel com o livro dos profetas à sua frente. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas.
estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. O terceiro e o quarto arcano são, respectivamente, a imperatriz e o imperador, que podem ser relacionados à rainha de Sabá, ao rei Salomão. Aqui inverte-se a ordem dada anteriormente pelo masculino precedendo o feminino, tal qual Adão e Eva, o céu e a terra, formando uma imagem espectral. É Maria que já gerou o Salvador e o Rei dos Reis. O quinto arcano, intitulado de O Hierofante ou o Papa, é uma referência ao poder máximo do sucessor de Pedro, relatado no Evangelho de São Mateus, que narra que Cristo falou a Pedro: "E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." Portanto, esse arcano trata da confissão dos pecados. O sexto arcano, conhecido como os amantes, os enamorados ou a indecisão, mostra claramente a cena do jardim do Éden. Como irei mostrar muitas vezes, a figura da serpente que tentou Eva era registrada como uma figura espectral da mesma. Portanto, esse arcano é o símbolo da escolha entre o bem e o mal. Temos aqui o pecado original. O arcano a seguir é o do triunfo ou do carro, interpretado como um vencedor de uma batalha que desfila em sua biga vitorioso. E é também a carruagem de fogo do profeta Elias e de Ezequiel, e está seguido pelas virtudes cardeais que guiam o condutor do carro em escolhas que lhe levem rumo ao paraíso, do qual foi expulso anteriormente no arcano 6. Dante Alighieri também tenta relacionar as virtudes cardeais e teológicas em sua Divina Comédia. No Purgatório 29 ao 31, retrata uma procissão no Jardim do Éden. Dante descreve uma carruagem arrastada por um grifo, um ser mitológico parecido a uma esfinge, e acompanhada por um grande número de figuras, entre as quais estão 3 mulheres vestidas à direita em vermelho, verde e branco, e 4 mulheres à esquerda, todas vestidas de vermelho. A carruagem é geralmente entendida como representando a Santa Igreja, com as mulheres à esquerda e à direita representando as virtudes teológicas e cardeais, respectivamente. A justiça, uma das virtudes cardeais, é herdeira do julgamento de Osíris egípcio, aonde o morto tinha seu coração posto no lado de um prato da balança, enquanto do outro era colocado a pena de Maat, a deusa da justiça e da verdade. Na Bíblia, temos a psicostasia, que nada mais era que a pesagem por Jesus de nossas boas e más ações no julgamento final. Psicomáquia é a batalha da alma, apresentada lutas alegóricas entre as virtudes e os vícios.
A prudência, outra virtude simbolizada pelo eremita, que também pode ser associada à figura de Moisés no deserto. Então temos o fenômeno da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, no arcano 7 com Elias e no arcano 9 com Moisés. Muitas vezes a prudência pode ser representada por uma mulher com uma serpente portando um espelho nas mãos. Sua face anterior é de uma jovem e a parte de trás de um ancião. Antoine Cour de Gébelin, a prudência, a quarta virtude, não aparecia no tarô, e para incluí-la, Gébelin vira o arcano 12, apoia o pé da figura do pendurado no chão, afrouxa o laço que o prende e passa a chamá-lo de prudência. Ele não foi capaz de perceber que a virtude da prudência está presente no ermitão. A roda da fortuna mostra justamente a escada das virtudes, que podem ser opostas aos vícios. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Enquanto Paulo incentivou aos cristãos a compartilhar e fazer o bem, lembrando-lhes o princípio da semeadura e da colheita, da ação e reação. Se o passado nos ensinou alguma coisa, é que toda causa traz o seu efeito e cada ação tem uma reação. Também associada às moiras da Grécia Antiga. A força, a terceira virtude cardial. O pendurado ou apostolado, o número 12, remete aos apóstolos. Na figura de Marcélia, vemos emoldurando 2 troncos, cada um com 6 podas sangrantes. É possivelmente um retrato de São Pedro, o único apóstolo que foi posto invertido na cruz porque não se achou digno de morrer como Cristo, dono das chaves do paraíso, sendo assim o primeiro Papa da Igreja Católica. Em muitos tarôs, a figura do pendurado aparece com sacos de dinheiro ou moedas caindo ao solo, retratando a Judas Iscariote. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Mateus declara que Judas enforcou-se. Entretanto, o livro de Atos diz que ele caiu de um precipício e que seu corpo abriu-se. É um paradoxo? Não, os relatos não são contraditórios, mas complementares. Judas enforcou-se, assim como Mateus afirma que ele fez. E o relato de Atos apenas apresenta que Judas caiu e o seu corpo rompeu-se ao meio, e suas entranhas se derramaram. Isso é exatamente o que seria de se esperar que acontecesse com quem se enforcasse numa árvore sobre um penhasco de rochas pontudas e sobre elas caísse. Ainda que o sol te fatigue de dia e a lua te entristeça à noite, não coloque teu pé ao desfiladeiro, nem durma quando estiver de guarda. Aqui, Jesus Iglesias Janeiro, inspirado no Salmo 121, faz uma alusão a todos os apóstolos. Na passagem do horto, Jesus pede que eles orem e vigiem para não caírem em tentação, ou seja, desistir na hora da provação e da dificuldade,
mas eles estão adormecidos e o mestre desperto. Então ele avisa que o traidor está vindo e é chegada a hora do seu martírio, crucificação e morte. Arcano 13, conhecido como a Morte, na verdade é o único arcano maior sem nome. Nele, vemos uma foice que está posicionada como o cajado do arcano sem número. A foice cegadeira ou ceifadeira tem o formato da lua, remetendo-nos aos ciclos e a Saturno. A temperança, a última virtude cardial. As 4 virtudes, de certa maneira, falam sobre equilíbrio, seja nos pratos da balança, seja na luminária que muitas vezes era representada por uma ampulheta com o ermitão, seja nas jarras vertidas pelo anjo da temperança, seja nas mãos que domam a fera. O diabo ou a paixão de Cristo, até ele foi tentado. E se posicionarmos os 21 arcanos em 3 degraus de 7 elementos, temos a justiça entre a figura de Deus e do diabo. A torre ou a casa de Deus ou a fragilidade pode ser uma alusão a Babel, mas também a Sodoma e Gomorra. A estrela ou a esperança, uma das 3 virtudes teologais ou teológicas. Jesus Iglesias Janeiro usa o axioma transcendente que a relaciona exatamente com o título que lhe conferiu, a esperança. Aqui vemos uma mulher despida, ajoelhada em atitude de prece. Unos hombres piden señales para creer, otros piden sabiduría para obrar, mas el corazón esperanzado lo tiene todo en su esperanza. A lua ou o crepúsculo, tomado obviamente por Jesus Iglesias como a caridade, o mesmo que o amor. Se eu não tiver amor, nada serei. Sea tu caridad granero inagotable y tu paciencia no menos inagotable que tu caridad. O sol ou a inspiração, como a fé, a última virtude teologal. Toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido, ya sea en favor del viento o contra todos los vientos. O julgamento ou juízo final. A Igreja decidiu considerar a descida ao Hades como um verdadeiro ícone da ressurreição, onde Cristo libertou as almas dos justos do Antigo Testamento que o esperavam como seu Redentor. E o mundo, como a ressurreição de Cristo com os tetramorfos, o fato de termos uma mulher no lugar de Jesus pode advir dos alquimistas
e sua imagem da Anima Mundis. Aqui, o verdadeiro trunfo, como muitas vezes são chamados os arcanos, temos o vencedor, laureado por essa grinalda, conhecida como Mandorla. Em alguns tarôs, como no de Visconti Sforza, temos a representação da Jerusalém Celestial definitiva do Apocalipse. Espero que tenha gostado dessas revelações acerca do tarô, que nos traz a mensagem da promessa da vida eterna. Desejo que possa abrir a sua mente a muitas abordagens, pois nenhuma findará o assunto. Agradeço imensamente sua companhia nessa jornada e que ela lhe seja auspiciosa.